Agora vamos para exemplos de restauração no Antigo Testamento e a aplicação do princípio regulador. Em primeiro lugar, Davi criou e trouxe instrumentos musicais ao templo em Jerusalém. 1 Crônicas 13 a 16 e também 1 Crônicas capítulos 23 a 25. Nestes versículos vamos ver que Davi inventou os instrumentos e os colocou no templo. Em segundo lugar, Davi não construiu o templo. Quando teus dias se cumpriram e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu nome. Este edificará casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 13. E sabemos por que Deus não queria que Davi construísse o templo. Em 1 Crônicas 28, e versículo 3, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Quando a adoração no templo começou com Salomão, ele fez tudo como tinha ordenado seu pai, Davi, homem de Deus. Como ordenado seu pai, Davi, homem de Deus. Então veja aí como era importante para eles cumprir exatamente o que Davi, homem de Deus, tinha deixado para fazer. Segundo Crônicas 8 e 14, também segundo a ordem de Davi, seu pai, Salomão, então, depois os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros segundo os turnos a cada parte, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Então, mais uma vez, tal era a ordem de Davi, homem de Deus. Eles seguiam exatamente o que esse homem de Deus tinha instruído eles a fazer. Em 2 Crônicas, capítulo 8, a partir do versículo 14, então, porque tal era a ordem de Davi, homem de Deus, não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar e assim se concluir a casa do Senhor. Em terceiro lugar, todas as restaurações que seguiram o princípio regulador. Quer dizer que o povo de Deus, infelizmente, desviava do padrão de Deus e Deus chamou homens para corrigir o povo, para eles voltarem ao padrão que Deus tinha dado a eles. E sempre, quando aquela pessoa chamou eles consultaram a palavra de Deus dado no original para seguir a palavra dele. Então, eles seguiram o princípio regulador. Primeiramente, nós temos a restauração de Joiada e de Joás. 170 anos depois da dedicação do templo, o povo se encontrava desviado de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 24, 1 até 4, nessa restauração de Joiada e Joás, Joiada, o sacerdote, viu que o povo tinha desviado do desejo de Deus e que era necessária uma restauração. E o que a Bíblia diz? Em 2 Crônicas 23, 18, segundo a instituição
de Davi. Então, 170 anos depois, eles voltaram para consultar o registro das palavras de Davi, homem de Deus, né, que estava falando por Deus, para ver o que Deus queria. E foi feito, então, essa restauração. Depois nós temos a restauração de Ezequias, o rei Ezequias, 300 anos depois da dedicação do templo. Só aprendemos porque Davi colocou os instrumentos na casa de Deus 300 anos depois. Em 2 Crônicas 29, 25 a 28, mandado veio do Senhor. Né? Note bem o que foi dito. Mandado veio do Senhor. Davi, como profeta de Deus, obviamente ele era rei também, mas colocou os instrumentos como mandamento do Senhor. Note bem também que mesmo depois de 300 anos, Ezequias voltou e consultou o registro para ter a certeza que estava colocando as coisas em ordem segundo o mandamento que veio do Senhor através do rei Davi. Depois nós temos a restauração de Josias. Infelizmente, o povo desviava novamente. E depois de 380 anos, em 2 Crônicas 35, em versículo 4, nós temos a restauração de Josias. E ele fala aqui que essa restauração foi feita segundo a prescrição de Davi. Versículo 15. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado. Então, eles tinham cuidado para sempre voltar e consultar o registro das palavras de Davi, homem de Deus, que estava falando o mandamento de Deus, para ver como deve ser. Infelizmente, houve um outro desvio grande, 550 anos depois, e veio a restauração de Zorobabel. Então, isso é registrado em Esdras, capítulo 3, e versículo 10. E veja o que eles falaram, mesmo depois de 550 anos, e deve ter mudado muitas coisas sobre os instrumentos, né, musicais, mas eles voltaram atrás e colocaram os instrumentos musicais segundo as determinações de Davi, rei de Israel, que nós sabemos que era profeta de Deus também, que nós sabemos que estava dando mandamento de Deus quando ele colocou os instrumentos no templo para a adoração. Então, é muito importante notar que mesmo depois de 550 anos, eles tinham cuidado de voltar atrás, de consultar o registro das palavras de Davi, o profeta de Deus, para ver o que Deus queria na sua adoração. Com certeza, os instrumentos musicais tinham desenvolvido, evoluído, eram diferentes, talvez no conceito humano, eram até melhores do que aqueles instrumentos de Davi, mas eles não pegaram esses modernos, eles pegaram aqueles que foram segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E o povo, então, a adoração foi restaurado, mas depois de algum tempo, depois de 600 anos, na verdade, o povo se encontrava desviado novamente. Então, 600 anos depois da dedicação do templo, veio Neemias. Em Neemias, capítulo 12, versículo 24, podemos ler que eles fizeram esta restauração segundo o mandado de Davi, homem de Deus. E aí ele colocou tudo segundo essa ordem. 35 e 36, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles.
Então, mais uma vez, nós podemos ver que mesmo depois de 6 séculos, quando eles encontraram o povo desviado do plano de Deus, eles voltaram para o plano original, para o padrão original, e colocaram os instrumentos musicais de Davi, que entraram por mandamento de Deus no plano original, e eles colocaram 600 anos depois, mesmo quando talvez esses instrumentos eram mais difíceis de encontrar, mesmo quando os instrumentos modernos daquela época eram talvez bastante evoluídos, eles tinham cuidado de colocar os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Por quê? Porque isso foi o mandamento do Senhor, e eles queriam seguir aquele plano original, e eles fizeram então essa última restauração aqui. São outras restaurações também feitas no Antigo Testamento, porque o povo, infelizmente, seguia um ciclo. Eles começaram a seguir Deus, depois eles desviaram, indo atrás de outros deuses, e depois Deus chamou alguém para chamar eles de volta e corrigir eles, e foi feita uma restauração, e voltaram ao plano de novo. Passaram algum tempo e infelizmente desviaram de novo. E nós podemos ver isso vez após vez após vez. Mas aqui nós estamos notando como é que uma restauração deve ser feita quando o povo de Deus desvia. E nós podemos ver aqui claramente que sempre devemos voltar ao original e consultar no original o que o plano de Deus era no original, e seguir esse mesmo plano sem acrescentar nada. Versículo 45 aqui, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Então, era muito importante que seguia aquele padrão do mandamento original que Davi tinha recebido. Em cada restauração, os homens de Deus olharam para trás e seguiram o mandamento de Davi, homem de Deus. Isto a gente chama de restauração. Então, o resumo das restaurações de adoração no templo. Então, primeiro a construção do templo, segundo Crônicas 8 e 14, segundo a ordem de Davi, o homem de Deus, o seu filho Salomão fez, né? Aí, depois da dedicação, então, a restauração foi necessário alguns anos depois, né, com Joiada e Joás, segundo Crônicas 23, em versículo 18, e eles fizeram segundo a instituição de Davi. E isso foi 170 anos depois. Então, o povo ficou fiel durante algum tempo, mas desviou novamente, e veio outra restauração, ou de Ezequias, segundo Crônicas 29 e 25. E o que está escrito, segundo o mandado de Davi, porque este mandado veio do Senhor. Então, esclarecendo e fazendo claro que o mandamento de Davi era o mandamento do Senhor, e essa restauração foi feita 300 anos depois da dedicação do templo. Então, ficaram fiéis durante algum tempo, mas desviaram novamente, e era necessário que o jovem rei Josias também fizesse uma restauração. Então, em 2 Crônicas 35, e versículo 15, podemos ler que ele fez segundo o mandado de Davi, e isso aconteceu 380 anos depois da dedicação do templo. Então, o povo ficou fiel durante algum tempo, mas aí desviaram novamente, e veio a restauração de Zorobabel. Em Esdras 3 e 10, e aqui está escrito também, segundo as determinações de Davi, que nós sabemos que era profeta, homem de Deus,
que o que ele falava era mandamento de Deus, e isso foi 550 anos depois da dedicação do templo. Então, o povo ficou fiel pouco tempo, mas veio a necessidade de outra restauração, veio Neemias. E em Neemias, então, capítulo 12, versículo 24, podemos ler novamente que esta restauração foi feita segundo o padrão original, com os instrumentos músicos de Davi e tudo mais. E isso foi 600 anos depois da dedicação do templo. Então, podemos ver que sempre, em todas as restaurações, eles voltaram para consultar a palavra de Deus original, para ver como Deus queria, e tinham cuidado de mesmo 6 séculos depois, de fazer conforme a palavra de Deus. A ideia é que nós hoje devemos fazer a mesma coisa. Então, resumo de uma restauração hoje, né? Em mais ou menos entre o ano 30 e 100 anos depois de Cristo, foi estabelecido a Igreja do Senhor. Foi estabelecido em todos os sentidos. Nós vamos ver aqui no sentido de adoração, porque foi o sentido de adoração, nosso ênfase no Antigo Testamento. Mas, na verdade, a restauração deve incluir o plano de salvação, o plano de organização da igreja e também o plano de adoração. Então, no primeiro século, a vontade de Deus foi falado aos profetas e apóstolos, e eles estabeleceram a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 19, eles ensinaram a igreja para falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo, quando ele estava instruindo Timóteo, aqui nessa segunda carta, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, este é o padrão na adoração, cantando louvores e entoando e louvando de coração hinos e cânticos espirituais. E deve ser mantido através dos séculos este padrão. Mas não foi. Por exemplo, acrescentaram órgãos, pianos, guitarras, violões, orquestras, bandas, baterias e shows musicais, e etc, etc. Então, acrescentaram muitas coisas, ao contrário do princípio regulador de adoração e das coisas da igreja em geral. Então, aplicando o princípio regulador e fazendo uma restauração hoje, o que nós vamos fazer? Exatamente como ordenado por Deus. Nós vamos voltar para o original e ver o plano original de Deus sobre a adoração. Efésios 5 e 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Em 80 anos atrás, nós vamos voltar para isso e ver como foi feito no plano original de Deus para a sua igreja. O que aconteceu ao longo dos anos foi que o homem desviou do plano de Deus para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Em Mateus 16, 18, Jesus falou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja de Cristo ainda existe na terra, mas infelizmente houve desvios desde
no segundo século. Desde o primeiro século já estava começando, e há muitas passagens bíblicas que nos advertem contra esses desvios. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, né? Por conta de espíritos enganadores e ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Aí, então, desse desvio maior, né? Então, veio outros desvios. Então, pessoas reconhecendo que esse primeiro desvio grande não estava seguindo o padrão, eles tentaram reformar a igreja. Mas a igreja desviada que foi criada não queria ser reformado, então eles acabaram saindo dessa igreja e fundando as suas próprias igrejas. E depois dessas igrejas, então, foram fundadas seitas cristãs, como essa aqui na lista. Então, finalmente veio um grupo de pessoas que disse, não, nós não chegamos ainda ao plano original. Nós temos que estudar o que a Bíblia diz. E nós temos que seguir o que a Bíblia diz sem acrescentar nada às palavras de Deus. E eles fizeram, então, uma restauração, o movimento de restauração da igreja primitiva. Então, já ainda tinha algumas pessoas que estavam seguindo o padrão, mas tinha estabelecido bastante igrejas que não tinham chegado no alvo, que era a restauração da igreja primitiva, e essas pessoas saíram dessas igrejas, geralmente que a gente chama tradicionais, e voltaram para a Bíblia e o padrão bíblico. E agora tem gente saindo das igrejas mais novas e mais recentes, que também, infelizmente, não chegaram ao padrão original e estão procurando, até aqui no Brasil, procurando estabelecer a igreja como a igreja era. Visto que estas divisões têm ocorrido e se espalhado, muitos ao longo da história têm ficado alarmados. Eles chamam para um retorno e uma restauração da fé e prática da igreja original no Novo Testamento. Veja aqui esses jovens e a faixa que eles estão levando com eles. Eles falam aqui, voltemos ao evangelho puro e simples. O show tem que parar. Eu gostei muito dessa banner. Era realmente de uma revista chamado, deixa-me ver, A Época em 2010. E mostrava vários grupos de pessoas que estavam cansados dos desvios, que estavam chamando o povo para voltar. Esse show que tem que parar também tem um cifrão do dólar e o O aí no show tem uma moeda de R$1. Então, realmente, muitas coisas estão sendo feitas em nome de Deus, mas o alvo é dinheiro. E nós precisamos voltar para o evangelho puro e simples e seguir o padrão bíblico. Este, então, é uma chamada para voltar à Bíblia, deixando a Bíblia falar e rejeitando as doutrinas dos homens que têm sido acrescentado à doutrina de Deus. Nós devemos seguir simplesmente a sã doutrina, o padrão da sã doutrina que nós encontramos nas páginas sagradas da Bíblia, sem acréscimos e sem deixar nada para fora.
Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas aquele que faz a vontade, não adianta a gente falar que nós somos a igreja de Cristo. Não adianta a gente falar Senhor, Senhor. Não temos feito muitas coisas bonitas, mas aquele que faz a vontade do Pai de Jesus que está nos céus, este é o que agrada a Ele. Então, vamos deixar a Bíblia falar e vamos seguir exatamente o que a Bíblia diz, no sentido do plano de salvação, no sentido do plano de organização e no sentido do plano para a adoração a Deus, porque Deus sabe o que Ele quer e Deus falou nas páginas sagradas da Bíblia. Se não, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.